Quem fala demais, entrega tudo. Quem cala, controla tudo. Você já esteve numa situação onde falou mais do que devia e depois ficou se arrependendo de cada palavra? Já sentiu que abriu demais, explicou demais, reagiu demais e saiu da conversa mais fraco do que entrou? Isso não é coincidência, é padrão. E os estoicos entenderam isso 2000 anos atrás. O silêncio não é ausência. O silêncio é presença total. É a pessoa que observa enquanto os outros se expõem, que pensa enquanto os outros reagem, que age enquanto os outros ainda estão falando. Neste vídeo, você vai entender por que o silêncio é a arma mais subestimada que existe e como começar a usá-la hoje. A maioria das pessoas fala por insegurança, não por necessidade. Você entra numa reunião e sente que precisa falar alguma coisa para parecer relevante. Você discute com alguém e continua argumentando não porque tem razão, mas porque parar parece derrota. Você posta nas redes sociais sua opinião sobre tudo, não porque tem algo importante a dizer, mas porque o silêncio parece invisibilidade. E aí, a fala vira uma armadilha. Porque quanto mais você fala, mais você entrega. Suas inseguranças, seus medos, suas intenções, seus limites. Sêneca escreveu que o silêncio é um amigo que nunca trai. E ele sabia exatamente o que estava dizendo, porque viveu na corte de Nero, um dos imperadores mais perigosos de Roma. Num ambiente onde uma palavra errada podia custar a vida, Sêneca entendeu que o controle da fala era literalmente uma questão de sobrevivência. Para nós, hoje não é diferente. Só muda a escala. Epicteto, que nasceu escravo e se tornou um dos maiores filósofos do mundo, tinha uma regra simples. Antes de falar, pergunte 3 coisas. É verdade? É necessário? É bondoso? Se a resposta for não em qualquer uma dessas, cale-se. Parece simples, mas aplica isso por um dia inteiro. E você vai perceber o quanto você fala por impulso, por hábito, por necessidade de preenchimento. O silêncio incomoda, porque a maioria das pessoas não sabe ficar consigo mesma. Precisam de barulho, de conversa, de estímulo constante. E quem aprendeu a ser confortável no silêncio tem uma vantagem enorme sobre quem não consegue. Marco Aurélio escreveu nas Meditações sobre a importância de filtrar o que entra e o que sai da mente. Ele praticava algo que os estoicos chamavam de prosoche, que é a atenção plena a si mesmo, observar seus próprios pensamentos antes de deixá-los virar palavras. Porque uma vez que a palavra saiu, você não controla mais o que ela faz. Agora, deixa eu te mostrar onde o silêncio muda o jogo na prática. Quando alguém te provoca, te insulta, te desafia, a reação automática é responder na hora, e essa resposta imediata quase sempre piora tudo. O estoico respira, observa, espera. E quando fala com intenção, não com emoção. Isso não é covardia, é domínio, porque quem reage por impulso já perdeu antes de começar. Pensa numa discussão que você teve recentemente. Quantas palavras você falou que você não precisava ter falado? Quantas respostas saíram antes de você pensar? Cada uma delas foi uma abertura, uma vulnerabilidade, uma informação entregue de graça para quem talvez não merecesse. Em negociação, seja num emprego, num relacionamento, numa venda, quem fala primeiro em momentos de tensão perde. O silêncio cria desconforto, e o desconforto faz a outra pessoa falar. E quando a outra pessoa fala, ela entrega o que você precisava saber. O silêncio é uma das ferramentas mais poderosas de negociação que existe e quase ninguém usa porque parece estranho, parece agressivo, parece fraqueza. Não é nenhum dos 3. É estratégia pura. Os melhores negociadores do mundo não são os que falam mais. São os que sabem quando parar de falar e deixar o silêncio trabalhar por eles. Tem outro ponto que pouca gente percebe. O silêncio constrói reputação de uma forma que as palavras nunca vão conseguir.
pessoas que falam pouco criam um campo de atração natural. Geram curiosidade, parecem mais profundas, mais seguras, mais inteligentes, mesmo que não falem nada de extraordinário quando falam. É a percepção que o silêncio constrói. O ruído dilui o valor. O silêncio concentra. Você já notou como as pessoas que menos se explicam, que menos justificam, que menos defendem sua imagem publicamente, paradoxalmente parecem as mais seguras? Não é acidente, é que elas entenderam que cada palavra desnecessária é uma diminuição da própria presença. Os estoicos também falavam sobre o silêncio interno, que é o mais difícil de todos. Não é só parar de falar, é parar de deixar o barulho interno te controlar. É a voz que fica repetindo o que você deveria ter dito, que ensaia discussões imaginárias, que se preocupa com o que os outros estão pensando. Marco Aurélio lutava contra isso o tempo todo. As meditações são basicamente ele conversando consigo mesmo, tentando silenciar os impulsos e agir com razão. Ele era imperador de Roma e ainda assim precisava se lembrar todo dia de não reagir por emoção, de não falar o que não precisava ser falado, de não se deixar arrastar pelo barulho ao redor. Se ele precisava praticar, você também precisa. E a boa notícia é que dá para começar agora. Primeiro, pare de preencher o silêncio. Na próxima conversa desconfortável, resista ao impulso de falar só para acabar com o desconforto. Deixa o silêncio existir. Você vai perceber que o outro lado quase sempre cede primeiro. Segundo, fale menos nas redes. Não sobre tudo, não todo dia. Sua ausência criar presença. Posta quando você tem algo real a dizer, não porque a rotina manda. Terceiro, antes de mandar qualquer mensagem importante, espera. 1 hora, 12 horas, 24 horas. Você vai se surpreender com quantas mensagens você nunca vai querer enviar depois que a emoção passou. Quarto, pratique o silêncio interno. Reserve 10 minutos por dia de manhã antes de qualquer coisa, só para observar seus pensamentos sem reagir a eles. Os estoicos faziam isso toda manhã. Chamavam de preparação para o dia. É o que hoje chamamos de meditação, mas com um objetivo diferente. Não é relaxar, é se preparar para agir com intenção. O silêncio não é sobre ser frio, não é sobre ser misterioso por vaidade, não é sobre ignorar as pessoas ao seu redor. É sobre ter respeito suficiente pela sua própria mente para não deixar qualquer impulso ditá-la. É sobre entender que cada palavra que você fala é uma escolha e que essa escolha tem consequências que você muitas vezes não consegue prever. É sobre reconhecer que no mundo que a gente vive, onde todo mundo grita ao mesmo tempo, onde todo mundo tem uma opinião sobre tudo, onde o barulho é constante e ensurdecedor, quem sabe calar tem um poder que a maioria nunca vai entender. 2000 anos atrás, Sêneca já sabia disso, Epicteto já sabia disso, Marco Aurélio já sabia disso. E eles viveram em tempos muito mais caóticos do que o nosso. Se o silêncio era uma arma naquela época, imagina o que ele é hoje. Quem fala demais, entrega tudo. Quem cala, controla tudo. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal. Todo conteúdo aqui é estoicismo que você sente na pele, não teoria de livro. Te vejo no próximo.